E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de aula, esse momento tão difícil, né? Dessa doença. E vamos falar sobre present continuous, aquelas ações que estamos fazendo no momento em que estamos falando. Por exemplo, agora estou aqui dando aula para vocês, vocês estão me ouvindo, estamos conversando, você está prestando atenção e eu estou falando. Todas essas ações que eu acabei de falar estão acontecendo agora. Então, present continuous, não é? É bem simples, é bem fácil de usar, é uma das matérias também mais fáceis, eu acredito, de se entender, até mesmo na hora da conversa, você lançar a mão dela para utilizar, para falar, para escrever. E espero muito que vocês aprendam, tirem todas as suas dúvidas, e se tiver alguma ainda, não tem problema. Você pode deixar sua dúvida aqui no comentário aqui embaixo, ou também você pode perguntar nos grupos do WhatsApp, que eu vou ficar feliz em te ajudar com esse problema. Beleza? Também vou pedir de antemão que você curta esse vídeo, para você me dizer que você está gostando, que você está acompanhando o material, que está ficando legal. Vou pedir também que você compartilhe para as pessoas que às vezes têm essa mesma dificuldade ou querem aprender mais, tirar suas dúvidas. E também vou pedir para você se inscrever, porque quando você se inscreve, você não perde as atualizações, você não perde tudo que eu lanço no canal, e aí você vai ter um conhecimento bem enriquecido de inglês, beleza? Então, também gostaria de dizer que após a aula, se você quiser, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link com as atividades que eu preparei para te ajudar a exercitar. E caso você ainda tenha alguma dificuldade na hora de fazer, deixe no comentário ou manda uma mensagem no grupo que eu vou ficar feliz em te ajudar. E para você que não está podendo acessar o YouTube por algum motivo, não consegue baixar o link do material que está aqui embaixo, não tem problema, porque essa aula está sendo gravada em áudio, né, num podcast que eu faço em todas as aulas, e vai ser disponibilizada para essas pessoas que não conseguem entrar no YouTube, seja por um problema de internet ou por algum outro motivo. E as atividades e as matérias são printadas para essas pessoas também, para facilitar na hora de aprender, de exercitar, beleza? Bom, dito isso, vamos para a aula. Que a aula de hoje é sobre Present Continuous, um assunto bem interessante e a gente vai ver o porquê. Para que nós usamos o Present Continuous? Basicamente, para falar de coisas que estão acontecendo agora, neste momento, em algum lugar. E para dizer o que alguém ou alguma coisa está fazendo, não é? Basicamente, o que está acontecendo nesse momento. Enquanto o Present Simple fala sobre ações que acontecem diariamente, uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia, uma coisa mais de hábito ou rotina, o present continuous fala deste momento, agora, o que está acontecendo agorinha, beleza? Essa é a diferença mais básica entre os dois. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. She is talking now. Ela está conversando agora, neste momento. Leonard is studying for the exam. Ou seja, o Leonardo está estudando para a prova e ele está fazendo isso agora, não é? Como a imagem está mostrando. They aren't playing basketball. Ou seja, eles não estão jogando basquete, eles estão fazendo outra coisa, no caso, jogando tênis, né? They are playing tennis right now, agora. Beleza, agora que a gente entendeu mais ou menos para que serve alguns exemplos, vamos aprender a montar, a escrever essa frase, fazer ela acontecer. Para falarmos ou escrevermos de uma ação que está acontecendo, precisamos seguir a fórmula abaixo. Presta atenção. Sujeito, depois o verbo to be, ou verb to be, o verbo principal vem depois, e esse verbo principal, o finalzinho dele, vem escrito ing, como a gente vai rever em alguns exemplos aqui. E por último, o complemento. Lembrando que esse complemento pode existir ou não, tá? Eu posso parar na ação ou posso falar alguma coisa além disso. Vamos ver aqui os exemplos. Ó. Exemplos da página anterior. A gente acabou de ver esses 3 exemplos no slide anterior. Agora a gente vai revê-los. Ó. She is
talking now. Observa, quem é o sujeito? Quem é a pessoa que está praticando a ação? She, ela. Depois vem o verbo to be, is. She is. Por que não pode ser outro verbo to be? Especificamente, she pede is. Assim como he, it. Então, he, she, it perdem esse verbo to be, que é o is. Beleza? Depois vem o verbo principal, que é talk. Talk significa conversar ou falar, não é? E o ing? Esse ing é como no português a gente fala ando, endo, indo. Por exemplo, cantar, cantando, falar, falando, comer, comendo, beber, bebendo, partir, partindo, dormir, dormindo. Entendeu? Então, esse ing é esse ando, endo, indo dos verbos. E no final, a gente colocou lá o now, né, que significa agora. Então, she is talking now. Ela está falando, ela está conversando agora. Por causa do ing, conversando. Está acontecendo agora. Próximo exemplo. Leonard is studying for the exam. Ou seja, Leonardo está estudando. Study, o verbo estudar, com o ing no final. For the exam, para a prova, não é? They aren't. Ó, agora o pronome não é mais he, she, it. Agora é they, que significa eles ou elas. Então o verbo to be não é mais is. Agora é are. Só que esse are está na forma negativa. Então, they aren't. Eles não estão ou elas não estão. Eles ou elas não estão jogando, ing, jogando basquete, não é? Basketball. They aren't playing basketball. Vamos ver aqui, porque às vezes a gente pode ter algumas dúvidas, nós ter esquecido um pouquinho os pronomes e o verbo to be para cada um dos pronomes. Então vamos revê-los agora. Ó, não se esqueça que você não pode trocar nenhum deles com o outro. Por quê? Cada pronome... Quem são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, os pronomes que são sujeitos, ó, I, you, he, she, it, cada um deles tem o verbo to be específico para ele. Você não pode chegar e botar I, are, ou I, is. Entendeu? Fica muito errado. É como no português a gente falar mais ou menos eu estamos ou eu somos. Então vai ficar assim, bem estranho, né? Então, você tem que manter essa ordem. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Você não pode trocá-los um pelo outro. Beleza? Só para relembrar. E é muito importante o que vai vir agora. No segundo exemplo, temos um nome de pessoa no sujeito, ao invés de um pronome, ou seja, um sujeito daqueles ali que a gente viu. Tá Leonard. Leonard não é I, you, he, she, it. É um nome de pessoa. Então, como a gente age nesses momentos? Nesses casos, usamos a seguinte maneira para o verbo to be. Agora a gente vai olhar o seguinte. Leonard, se trata de uma pessoa ou um animal, nesse caso é uma pessoa, não é? Uma pessoa? É uma pessoa só? Então a gente vai usar is. E se fosse Carla? É uma pessoa. Is. E se fosse João? Uma pessoa. O verbo to be vai continuar sendo is. E se fosse, sei lá, o cachorro, the dog, ou o ventilador, the fan, ou o abajur, the lamp, é um objeto, então vai ser, a gente vai imaginar que é it. Nesse caso, o verbo to be vai ser is. Beleza? E se for duas ou mais pessoas, animais ou coisas, vai ser are. Então, se eu falar, se o sujeito, por exemplo, fosse Leonard and André, Leonardo e André, aí o verbo to be já não seria mais is, seria are. Entendeu? Outro exemplo é Michael, João and Lucas. 3 pessoas.
Se é duas ou mais, também vai ser are. Pegou a diferença? Ótimo. Então, é assim que a gente vai proceder. Se for nome de pessoa, a gente vai contar quantas pessoas tem. Se for nome de animal ou objeto, também a gente vai contar quantos animais ou quantos objetos tem. Se for um só, is. Se for mais de um, are. Beleza. Acho que já ficou bem claro. E agora a gente pode ir para as formas, não é? Que são basicamente a forma negativa e a forma interrogativa. São as outras coisas, outras formas que nós podemos expressar um enunciado, não é? A gente pode afirmar, por exemplo, I am speaking English. Eu estou falando inglês. Eu posso negar, I am not speaking in English. Eu não estou falando em inglês. And am I speaking English? Será? Eu estou falando inglês? Então, essas são as três formas que uma pessoa pode se comunicar. Vamos ver como funciona na forma negativa. Na forma negativa, acrescentamos a palavra not após o verbo to be. Isso é muito importante. Se você colocar o not em algum outro lugar da frase, a frase vai ficar sem sentido. Por quê? Porque, pela regra, é aí que ele tem que ficar sempre após, sempre depois do verbo to be, quando o verbo to be estiver na frase, obviamente. Então, exemplos. Ó. Vamos ver alguns exemplos. Ó. James is not sleeping now. Ou seja, o James não está dormindo agora. Ué, mas do português o não vem depois do nome, depois da pessoa. E no inglês vem depois do verbo to be? Exatamente. Não faça essa confusão na hora de escrever, de fazer o seu exercício. Por quê? Se você escrever o not antes do verbo to be, a frase vai estar gramaticalmente incorreta. Até vai dar para entender mais ou menos, mas vai estar errada, entendeu? Então, James is not. O not sempre vem depois do verbo to be na negativa. James não está dormindo agora. Próximo. Kyle and Bruno are not studying. Ou seja, eles não estão estudando. Beleza? Então, coloquei o not depois do are para transformar a frase em negativa. E por último, I am not speaking now. Eu não estou falando agora. Por que será, né? Então, ó, observa uma coisinha. Na primeira frase e na última frase, depois do verbo tem o now, certo? Ó, James is not sleeping now. Esse now vem depois do verbo sleep, que é o verbo principal, com o ing no final. Esse now é o nosso complemento. Por quê? Ele é o que vem depois do verbo. E lá embaixo, na terceira frase, speaking now, novamente, nós temos o mesmo complemento, now, não é? E na segunda frase, paramos no studying, ou seja, não estão estudando. Então, isso mostra que o complemento pode existir na frase, ele pode vir depois do verbo, ou pode não existir. Ele pode simplesmente não ser usado, ele não aparecer. Então, na segunda frase é um exemplo disso. Beleza? Então, aquela fórmula está te explicando como você vai montar sua frase. Lembrando sempre que o complemento é você que escolhe se vai colocar ou não. Beleza? Ótimo. Continuando para a forma interrogativa, forma de pergunta. Quando a gente quiser perguntar se alguém está fazendo ou não alguma coisa. Vamos ver. Na forma interrogativa, colocamos o verbo to be antes do sujeito. Agora não estamos falando mais de not. O not não existe. O not ficou lá na forma negativa. Agora estamos falando de pergunta, quando a gente quiser perguntar, beleza? Então vamos lá. Is Camila watching TV? Ou seja, será que a Camila está assistindo televisão? A Camila está assistindo televisão? Esse será do português, no inglês, ele normalmente não se manifesta, ele não aparece no inglês. Só que nós, como bons brasileiros, quando vamos traduzir a frase para alguém, ou até mesmo entender de uma maneira mais aportuguesada, lembrando que é só para nós entendermos, tá? Quando você vai escrever em inglês, esquece do será. Se mantém ali no verbo to be. O verbo to be tem algumas palavras que podem vir antes dele, né? Como what, where, how much, mas isso é um assunto para outra aula. Então, normalmente, o verbo to be já é o suficiente para a gente imaginar o será. Então, esse será é só no português. No inglês, a gente vai, vamos dizer assim, descartar. Beleza?
Então, Camila está assistindo TV? Será que Camila está assistindo TV? Para eu transformar aquela frase numa interrogativa, numa pergunta, basta eu pegar o verbo to be, que dessa frase é is, e colocar ele antes do sujeito, como está aí no exemplo. Vamos ver o próximo exemplo. Are you using the cell phone? Você está mexendo ou usando o celular? Então, ó, mais um exemplo que o verbo to be veio antes do sujeito, dando uma ideia de pergunta, não é? E am I? Eu estou. Am I relaxing? Eu estou relaxando? Estou aqui de boa? É uma pergunta. Então, ó, observa uma coisa interessante. No primeiro exemplo, estamos falando de uma pessoa, Camila. E é por isso que eu coloquei is no início da frase. Já a segunda frase, estamos falando de você. Ué, mas você também não é uma pessoa só? Sim. Só que o you é um pronome, como eu falei lá no início. E o you, ele é um pronome que exige o verbo to be are do lado dele. Então você não pode usar you is. Ué, mas o you é uma pessoa só. Sim, mas o you é um pronome que exige are. Ele pede o are e não qualquer outro pronome. Você só pode usar you are. Você não pode falar you is nem you am. É sempre you are. Na pergunta, peguei o are, coloquei antes dele. E o I, também eu, né? É uma pessoa só, mas o I exige o verbo to be am. Então, am I? Na forma normal, afirmativa vai ser I am. Só que na pergunta, o am vai para antes do sujeito. Am I? Eu estou, ou eu sou, não é? Uma frase, am I relaxing? Eu estou relaxando? Beleza? Espero ter ficado isso muito claro. E agora a gente vai para a atividade, a parte emocionante da parada. Então, ó, atividades present continuous, não é? Nós temos aqui, ó, sing, ask, call, go e vários outros verbos que eu coloquei aqui nessa tabela para te facilitar na hora de você fazer o seu exercício. Por que é importantíssimo você olhar para essa tabela? Porque as próximas atividades, a não ser que você tenha um conhecimento prévio de inglês, que você estudou na sua escola, ou por conta própria, ou no curso, ou enfim, você vai usar essa tabela para te ajudar a lembrar dos verbos, das ações, e na hora de fazer o exercício, você vai ter mais facilidade e compreensão na hora de elaborar sua frase ou seu enunciado, beleza? Então, vamos ver aqui as próximas imagens. E, ó, primeiro, write the actions of the pictures below. Use the verbs list above. Ou seja, você tem as imagens e a sua função é escrever as ações que estão acontecendo de acordo com cada um dos personagens, com cada uma das pessoas. Na letra A, por exemplo, nós temos que uma pessoa, não é? Então, se é uma pessoa e essa pessoa é do sexo feminino, vai ser o quê? She, não é? Ela, não é? E qual é o verbo to be que vamos usar depois do she? Depois do verbo to be, qual é o verbo principal que descreve a ação que ela está praticando? Cantar, ela está cantando. Então, sing, não é? E depois disso, quando a gente coloca lá no finalzinho do verbo, o quê? O ing. Aí vai expressar que ela está cantando. Então, o primeiro exemplo, she is singing, não é? Sing, que é o verbo cantar, com ing. E o complemento você pode escolher colocar ou não. Então eu posso escrever she is singing, acabou, ou she is singing now. Ela está cantando agora. Para quem quiser, she is singing right now. Ou seja, ela está cantando agora mesmo, neste momento, neste exato momento. Beleza? Aí, ó, na letra B, nós temos mais de uma pessoa. Então, vai ser o quê? They, eles, ou elas, no caso, elas. They. E qual é o verbo to be? E assim você vai fazer com a letra A, letra B, letra C, letra D. Aí essa letra D não está me identificando muito se é uma pessoa ele ou ela e tal. Eu sugiro que você invente um nome. Porque aí, nesse caso, como tem um nome, tanto he como she
vai ser o mesmo verbo to be. Então, você pode colocar um nome qualquer, o verbo to be, se é uma pessoa só, né? Aparentemente é uma pessoa só que está lavando as mãos. Então, você pode botar aqui um nome, o verbo to be, e a ação que está fazendo, assim como a gente fez nas outras imagens anteriores, beleza? Letra E, nós temos aí um cara que está carregando, aparentemente, um sofá, e aí você vai continuar usando aquela tabela. Na letra F, nós temos duas pessoas gritando, não é? Então, eles. Letra G, elas, não é? E aí o resto da frase você pode completar lá usando a tabelinha. Agora vamos para o número 2. Transforme as frases da atividade 1 em negativas e interrogativas. Aqui é que começa a complicar um pouquinho. Assim como nós aprendemos lá a forma negativa e interrogativa, você vai pegar as frases que você acabou de criar no número 1 e você vai colocar agora na número 2, negativas e interrogativas. Ó, vamos ver. A número 1 foi até a letra G, tá vendo? Então, ó, você vê que a número 2 também vai até a letra G. Então, são as mesmas frases, só que em formas diferentes. Número 3. Agora escreva 4 frases sobre o que está acontecendo agora na sua casa. Aí você vai olhar em volta, você vai observar o que as pessoas estão fazendo e você vai descrever as ações. Se você precisar escrever ações que não está naquela tabela, você pode pesquisar na internet, usar um dicionário, e se não tiver como, não tem problema. Aqui você pode deixar nos comentários e se eu conseguir olhar a tempo, eu vou te ajudar com o que você precisar, ok? Número 4. Marque correta a opção, ou melhor, a opção correta, desculpa. Traduzir ao pé da letra. Então, número 1. Nós usamos o present continuous para... Aí você vai ver qual das 4 opções melhor responde essa pergunta. Número 2. O present continuous possui 3 formas. Essa é moleza. Quem errar essa aqui, brincadeira, hein? Aí vamos lá. A questão 3 da atividade. Nós aprendemos que os verbos study, read e watch significam. Aí você vai ter que marcar aí. Assim como o número 4 tem outros verbos. Número 5. Marcos não está lendo livros. Fica como em inglês. Aí você vai marcar a opção de acordo. 5. Leia o texto abaixo e encontre todos os present continuous que estão nele e circule toda a frase. Então, ó, observa o seguinte. Para uma frase ser considerada present continuous, você tem que ter um sujeito, que é a pessoa que pratica a ação, o verbo to be, que só pode ser am, are, is, o verbo principal com ing. Até aí é a forma básica de você ter uma frase no present continuous, uma forma básica. Então, cabe a você marcar pelo menos essas 3 partes: sujeito, verbo to be e o verbo principal com ing no final. Beleza? Eu não vou cobrar complemento nesse primeiro momento, que aí vai exigir um pouco de conhecimento de vocabulário de vocês. Então, inicialmente, se você identificar o sujeito, verbo to be e o verbo principal com ing no final, já é o suficiente. Beleza? Vamos ver aqui. Aí tem um texto, não é? Da número 5. E nós temos aqui algumas atividades de interpretação, não é? Letra A, o que Jennifer está fazendo. Letra B, o que os pais da Jennifer estão fazendo. Letra C, o que o cachorro da Jennifer está fazendo. E letra D, quantas ações estão acontecendo agora. Lembrando que nós temos um vocabulário embaixo do texto que você pode utilizar para você entender melhor o texto, tá? Para você entender o que está acontecendo. E na letra D, o objetivo é você simplesmente marcar quantas ações você circulou no texto. O texto que você acabou de ler, que você acabou de ver, é só você contar quantos círculos você fez no total, das frases inteiras, e marcar aqui. Beleza? Então, deixa eu ver se tem mais atividade. Não, acabou. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha entendido a matéria, espero que tenha estado tudo muito claro. Não se esqueça de curtir o vídeo para eu saber que você está gostando do material. Se inscrever para você não perder as próximas aulas. Compartilhar para as pessoas que você sabe que gostam de inglês, estão com dúvida, querem aprender. E é isso. Até mais e espero vocês na próxima aula.